Olá a todos novamente, bom dia, de volta às transmissões das corridas do 54º Circuito Internacional de Vila Real. Corrida 2 do dia é a corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends. Os carros estão a chegar para a formação da grelha antes da volta de formação para se dar a partida da corrida, que estava marcada para as 10h25, mas por causa de algum pequeno atraso não vai começar exatamente às 10h25, mas nós estamos, digamos assim, dentro da agenda, porque um programa de corridas num circuito citadino com um atraso de 5 minutos não é atraso, é apenas o desenrolar normal das coisas, porque nos circuitos citadinos as situações acabam por ser muito imprevistas e é preciso dar resposta a tudo, e um circuito citadino não é como um circuito permanente, é um circuito em que as corridas têm que se adaptar à estrutura do traçado e não o contrário. Ora bem, a grelha está a começar a ser formada, a minha colega Iva Soares já está ali na grelha para entrevistar os pilotos e eu vou passar para a Iva. Vista já à procura de encontrarmos aqui os pilotos para podermos falar aqui com eles. Vamos ter aqui uma pessoa especial para falar, estamos só a fazer aqui um compasso de espera porque está a chegar o piloto dele. Vamos falar com o Carlos Tavares, ele está à espera do seu piloto, que é o Jean-Philippe Imperato, que ele está mesmo a chegar agora no BMW E30 M3 e portanto ele vai aqui fazer só uma conversa com o seu piloto e eu entretanto vou falar com ele. O Carlos, que podemos dizer que saiu dos carros, mas os carros não saíram dele, certamente, e esta paixão pelos clássicos mantém-se. Mas vamos já perguntar-lhe como é que está a ser este regresso a Vila Real, ele que tem um carinho especial por este circuito e que também tem ajudado a dinamizar. Carlos, estava eu aqui a dizer às pessoas, os carros saíram do Carlos, mas o Carlos não saiu dos carros. Está de volta aqui a Vila Real, é sempre especial vir aqui a este circuito. É verdade, isto é uma doença. Eu apanhei isto quando tinha 14 anos e desde então não consegui curar a doença. E acho que não vale a pena tentar, porque quando há sítios como este aqui em Vila Real, com os seus constrangimentos, acho que não há necessidade de lutar contra a doença, é só ir na dinâmica da doença. E eu só quero aqui saudar a todos os apaixonados de desporto automóveis que aqui estão, eu sei que aqui há muitos, e agradecê-los pelo seu apoio, porque é graças ao apoio deles que isto pode acontecer. Portanto, só temos que lhes agradecer. Muito obrigado. Carlos, o seu piloto está preparado também para fazer esta dupla aqui no circuito? É verdade, o Jean-Philippe é um dos dirigentes da Stellantis, o antigo patrão da Alfa Romeo, e que também tem a mesma paixão por este circuito. Obviamente que ainda continuamos a aprender, porque temos pouca experiência neste circuito, o carro ainda não está como a gente queria. Portanto, vamos andando calmamente, sem fazer asneiras, tentando não fazer asneiras, e ele está muito contente de estar aqui também. E divertirem-se os dois neste fim de semana, é o objetivo global. Exatamente, eu já estou reformado, portanto a minha cabeça já está desanuviada, mas ele ainda está a trabalhar muito duro, porque todos sabemos que a indústria automóvel está a passar um período extremamente caótico, para não dizer dramático, e portanto para ele isto é um fim de semana de férias, é um fim de semana de mudar de ideias, de limpar o cérebro, e eu acho que ele está muito contente de estar aqui connosco. Muito obrigada, Carlos, por esta partilha aqui connosco. Eles vão estar a partilhar este BMW E30 para este fim de semana no Circuito Internacional de Vila Real. José António, vou já ter com outros pilotos, mas passo agora para ti. Ok, enquanto a Iva se desloca para a cabeça da grelha de partida, a entrevista com Carlos Tavares, o antigo CEO do grupo Stellantis e o grande responsável pela dimensão que a Stellantis tem hoje em dia e presença no desporto automóvel. Palavras importantes, a indústria automóvel está a passar momentos dramáticos, é verdade, há demasiada gente entusiasmada com esta coisa das eletrificações e tudo, mas na verdade isto está muito complicado para toda a gente e, portanto, o Jean-Philippe Imperato, que era o antigo CEO da Alfa Romeo, mas continua a trabalhar no Stellantis Group, aqui a partilhar o BMW M3 com o Carlos Tavares,
E não é a primeira vez que o faz, eles já correram juntos aqui nos anos anteriores. Ora bem, vamos a ver quando é que a IVA chega ali à cabeça da corrida. Pole position para Luís Barros no Ford Sierra 500, Ribeiro Lima no BMW M3 E30 está na segunda posição. Depois na segunda linha temos o Joaquim Soares com um BMW M3, mas um E36, e o Luís Liberal, líder do campeonato, com outro BMW M3 E30, aquilo que é um hard car português. O hard car, a BMW tem uma tradição nos hard cars em fazer decorações absolutamente loucas, decorações que são verdadeiras obras de arte. O Luís Liberal a apresentar um carro hard car português. 3 minutos, ordem de limpar a grelha, 3 minutos, ordem de limpar a grelha, 3 minutos para a partida. Houve-se o besouro ali a tocar e, portanto, é o tempo de se limpar a grelha, de fotógrafos, de assistentes, porque estamos preparados para o arranque desta corrida. Mário Gaspar, meu colega, penso que era 3 minutos a placa, que eu daqui não consegui ver. Ok, portanto, tudo a decorrer normalmente. Vamos a ver se desta... agora sim, hoje a grelha, agora já estão a começar a evacuar a grelha bastante mais cedo. Eu recordo que na primeira corrida, quando saiu o sinal de 1 minuto, continuava tudo na grelha parado, como se a partida fosse para decorrer. O Carlos de Lisboa da ACDME está ali a dar andamento a partir da parte de trás da grelha. A ACDME, que é um dos clubes que tem um papel importante aqui na parte do comissariado, de ajudar o Clube Automóvel de Vila Real no comissariado de pista. Além de terem um papel importante, são também pessoas extremamente experientes, altamente experientes, que correm o mundo a fazer de comissários de pista durante várias vezes ao longo do ano. Portanto, aqui também são parte do sucesso deste circuito internacional de Vila Real. Placa de 1 minuto, ordem de ligar motores. Placa de 1 minuto, ordem de ligar motores. Vamos então para a partida desta corrida e eu vou apresentar o meu convidado, António Taveira. Não são só as pessoas de Vila Real que se lembram do António Taveira, são todos aqueles que seguem o desporto automóvel há muito tempo que se lembram do António Taveira. António. Então, muito bom dia. Estamos um ano mais velhos, não é? Já que tivemos cá o ano passado, no mesmo local. De maneira que esperamos que as corridas, enfim, sejam um êxito, como tem sido sempre, e, enfim, qual um pormenor ou outro é compor, a analisar, de maneira que vamos estar expectantes a ver efetivamente o que é que vamos tirar daqui. António Taveira, muito bem-vindo. Muito obrigado. Um ano mais velhos, mas eu acho que vai estar um ano mais experiente, que essa introdução aqui à entrevista é de quem já passou pelo papel. Gostei dessa agora. Placa de 15 segundos para a partida. Portanto, deixa-me só ver aqui, António Taveira, que eu vou só ver aqui uma coisa rapidamente. Grelha de partida, Luís Barros, no Ford Sierra RS 500 a Lobo Motorsport, a partida pole. Ribeiro de Lima no BMW M3, parte da segunda posição. Na segunda linha, Joaquim Soares no BMW M3 E36 e o Luís Liberal, líder do campeonato, no BMW M3 E30. Depois, terceira linha, João Novo no Ford Sierra 500 e o seu sobrinho Gonçalo Novo no Peugeot 106. Quarta linha para André Monteiro no Citroën Saxo Cup e Tiago Ribeiro no Honda Integra Type R. Quinta linha para Hugo Mestre no Honda Integra Type R e Sérgio Pinto no Subaru Impreza. Sexta linha, Artur Monteiro no Citroën Saxo Cup, Carlos Dias no BMW M3 E30. Sétima linha, Pedro Lisboa no Peugeot 306 GTI e Hugo Serafim Martins no Renault Spider Trophy. Depois, agora perdimos, estava aqui, ok. Oitava linha, Daniel Moreira no BMW M3 E36 e José Miguel Almeida no Honda Integra Type R. Nona linha, Pedro Bartolomeu no Renault Spider, Fábio Mota no Citroën Saxo Cup. Décima linha, Gonçalo Macedo no Citroën Saxo, Tiago Montes no Honda Integra Type R. António Taveira, eu estava a dizer que você está mais experiente. Vamos ver a corrida, comentar a corrida. Sim, senhor. Vamos falar das corridas de Vila Real. Sim, senhor. Você é um homem de Vila Real, viveu momentos fantásticos aqui neste traçado e proporcionou momentos fantásticos também. Para aqueles mais novos que não se lembram, António Taveira chegou a ser campeão nacional do Grupo B. Foi um dos pilotos que correu com os dois BMW M1 que vieram para Portugal nos anos 80. Chegou a correr também no Grupo M com os Ford Sierra Causo, aquele ano de 87, em que toda a gente
que queria ganhar no grupo N, tinha que comprar um Ford Sierra Causa e tinha que lhe fazer uns ajustes, que a gente já fala nisso. E depois, antes do Ford Sierra Causa, ele fez uma coisa inédita, que foi, ele trouxe para Portugal um Mercedes 190E 2.316, o carro que correu no Campeonato Nacional de Velocidade Grupo N. António Taveira, a mim dizem muitas vezes, perguntam ao António Taveira para onde é que está o BMW M1. Essa é aquela... Você não imagina a quantidade de gente que me disse isso. Você não vai responder essa pergunta, já sei que não. Portanto, avançamos para como é que foi correr com o BMW M1 naquele tempo. Aquilo era preciso braço, era preciso músculo, era preciso tudo. Era preciso pernas, era preciso cabeça, a gente já nem sabia o que era preciso, não é? Mas era um carro extraordinariamente exigente. Não, era exigente e tinha, enfim, a dificuldade natural da altura, que estamos a falar 80 a 40 anos, não é? Tinha situações que hoje eram impensáveis. Portanto, era um carro que não tinha direção assistida. Motor de 380 cavalos ou 400? Não, assim? tinha 490. 490 cavalos. Era um motor atmosférico, não era turbo, não é? E pronto. Toda a suspensão, toda a regulação da suspensão tinha que ser feita no início da prova, quer dizer, durante a prova não havia ajustes a partir da bitácora. Nada, exatamente, pronto. Mas era o carro de altura, bom, para a época. Muito bom. Um dos melhores carros que aqui existiu no Grupo em Portugal. Deu muito prazer em conduzir, exigia muito de mim, exigia braços, que eu corria com os braços ligados, por causa do esforço da direção, que era direta, não é? E não era assistida, portanto, e de maneira que com isso, pronto, aliás, eu tenho uma situação para provar isso e efetivamente... Mas vamos voltar já daqui a um bocado ao BMW M1, porque agora vamos ter aqui o arranque da corrida. O pelotão já está a chegar à rotunda da M Coutinho. Esta é uma rolling start, partida lançada, Luís Barros ali no Ford Sierra 500 e Ribeiro de Lima na primeira linha, depois Joaquim Soares, Luís Liberal. Aí estão os carros lançados para a segunda corrida do fim de semana. Luís Barros já ali a levar a dianteira, a defesa do Ford Sierra, entretanto o Joaquim Soares a tentar subir ao segundo lugar. Vamos acompanhar a cabeça da corrida para ver como é que as coisas estão a decorrer em termos de lugares cimeiros. Joaquim Soares ali a discutir com o Ribeiro de Lima a segunda posição. O Ribeiro de Lima consegue manter o M3 E30 no segundo lugar. Não vem arriscar muito aqui nesta situação, qualquer pequeno toque será pelas artistas. Quem subiu foi o João Novo para a quarta posição, o Ford Sierra 500 preto, já está ali atrás do BMW M3 E30. E36 do Joaquim Soares, depois vem o Peugeot 106 do Gonçalo Novo, o sobrinho, que é extremamente rápido. O Luís Liberal já desceu para o sexto lugar. Os pilotos estão a fazer a subida da zona de Abambres, da escola de Abambres, em direção à rotunda da rotunda de Mateus, e o Gonçalo Novo a subir mais uma posição, o João Novo a subir mais uma posição, o Gonçalo Novo também acabou por ultrapassar o Joaquim Soares. Portanto, Luís Barros na frente, isolado, é o homem que está na liderança da corrida. Depois vem o Ribeiro de Lima ali com o João Novo no Sierra 500 colado atrás de si na terceira posição. Vamos a ver agora aqui na descida, já temos um carro parado, o Honda Civic, o Honda Type R, o Honda Integra Type R. Não consigo ver quem será ele, mas é um dos carros que está parado já a ser rebocado pelo resto, que não deverá haver problemas. Está a rolar. João Novo ali a tentar ultrapassar o Ribeiro de Lima, conseguiu na descida a potência do Sierra 500 a ser superior aos 300 e poucos cavalos do BMW M3 E30 de Ribeiro de Lima, que partiu da segunda posição. Luís Barros faz a chicana da Araucária, segundo e terceiro também fazem. O Joaquim Soares já recuperou o lugar ao Gonçalo Novo, aquele Peugeot 106 conduzido pelo jovem Gonçalo Novo, é endiabrado, é o carro e é o piloto, o Gonçalo Novo, que é sobrinho do João Novo, que vem ali na segunda posição com o Ford Sierra 500. Vamos a ver se o João Novo vai atrás do Luís Barros. É o domínio dos dois Ford Sierra 500, carros com motor turbo 2 litros, que andam nas potências perto dos 500 cavalos e que nas retas vem-se ver como é que o efeito que isso faz, mas que depois não tem o equilíbrio nem tem a agilidade dos BMW M3 quando chega à altura de curvar e de travar. Portanto, ali o Ribeiro de Lima a não deixar fugir o João Novo nesta passagem na linha de meta. Vamos então à classificação. Luís Barros primeiro, João Novo segundo, Ribeiro de Lima terceiro, Joaquim Soares quarto, Gonçalo Novo é o quinto, Luís Liberal sexto, André Monteiro o sétimo, Tiago Ribeiro o oitavo, Hugo Mestre o nono, Daniel Moreira em décimo, Pedro Lisboa décimo primeiro, Jean-Philippe Perratot décimo segundo, Hugo
Serafim Martins é o 13º, Pedro Bartolomeu o 14º e José Almeida a fechar os 15 melhores dos 32 carros que estão em prova. Entretanto, aqui acompanhando as imagens, o Luís Barros continua na frente, o João Novo já conseguiu ganhar uma ligeira vantagem sobre o Ribeiro Lima. São as voltas iniciais desta corrida do Campeonato de Legends. O Joaquim Soares vem no 4º lugar, o Luís Liberal já subiu à 5ª posição, já ultrapassou o Gonçalo Novo. O Gonçalo Novo, com a sua exuberância e a sua coragem a conseguir impor o pequeno Peugeot 106 nas voltas iniciais, naquelas manobras mais ousadas, mas depois, quando a corrida começa a estabilizar, a capacidade das mecânicas venham de cima, e é assim, os outros fazem aquilo que o meu convidado António Taveira fazia, que era: os carros potentes têm sempre mais facilidade de ultrapassar os carros menos performantes. É assim que as coisas funcionam. É a lei natural. A lei da natureza é essa mesmo, não é? Contra a força não há resistência, não é? Na altura em que corria de BMW M1, havia também o Daniel Vidal, corria com outro carro. Exato. O seu BMW M1, esta é uma entrevista que já foi feita o ano passado e que eu volto a fazer este ano, porque o público nem sempre é o mesmo. Portanto, há aqui muita gente que certamente quer ver. O seu carro veio da Schnitzer. Da Schnitzer. Os BMW M1, já agora para quem não sabe, foi um coupé que a BMW lançou em 1979, homologado em Grupo B, que serviu para fazer um troféu de pilotos de Fórmula 1. Ou seja, nos grandes prémios de Fórmula 1, os pilotos das diversas equipas... Era a série Procar. Era a série Procar, exatamente. Iam fazer corridas com os M1, que era o troféu Procar Series. É verdade que hoje em dia é uma coisa impensável ter pilotos de Fórmula 1 das marcas a correr numa marca concorrente, mas na altura as coisas funcionavam e no primeiro ano a coisa funcionou muito bem. Os pilotos de Fórmula 1 quase todos faziam as corridas. Depois, no segundo, de facto, as marcas começaram a perceber que não tinha grande piada aos pilotos da Renault ir fazer uma corrida com o BMW antes do Grande Prémio, e então começaram a surgir mais pilotos que não eram de Fórmula 1 fazer séries Procar. Quando acabou a Procar, no segundo ano, os carros saíram para os diversos campeonatos nacionais, foram para o DRM alemão, que era o campeonato Grupo 5, e alguns vieram 2 para Portugal, um deles o seu. Exatamente. Que era um carro com pedigree. Eles tinham todos pedigree, eles tinham saído todos da Schnitzer, que era o preparador da BMW oficial, na altura. Oficial. Mas falando um pouco, estávamos a falar há pouco em termos de condução e da dificuldade que havia, de braço, etc. Eu tenho uma situação que prova exatamente isso. A gente fazia o campeonato nacional, incluindo as rampas, não é? Que faziam parte do campeonato nacional, exatamente. E lembro-me que uma vez na Serra da Estrela, era o tempo, era o conjunto, era o somatório. Exatamente. Pronto. Então o que é que acontece? Acontece que eu faço uma subida, fiz uma subida boa, inclusivamente fiquei nessa primeira subida à frente dos BMW alemães, que só faziam rampa, só faziam... Do Campeonato Europeu? Campeonato Europeu, exatamente. Nessa altura foi o melhor português na primeira subida bom, na segunda subida, vamos para a segunda subida. O que é que acontece? Acontece quando cheguei ali à zona dos Carcajais, por acaso foi o Vidal, pronto, tinha dado lá um pequeno toque, sabe, o público todo a ajudar a tirar o carro, a compor, e tive que passar devagar. Bom, quando cheguei lá em cima ao parque fechado, o indivíduo que estava lá disse-me assim: olha, direção, se o senhor quiser repetir a subida, faz favor de ir para baixo. A resposta que eu lhe dei dizia assim: olha, se me der meia hora eu faço a segunda subida, se não der eu não aguento, que tenho os braços, não consigo. Eu chegava lá acima, já me pegava na manete das velocidades, entrava as velocidades à pancada, não é? Porque efetivamente, quer dizer, direção direta, pneus muito largos, com aquela ondulação toda. Que na altura o asfalto da rampa não era o tapete que temos hoje em dia. Claro, Serra da Estrela, tudo isso ajudava. Conclusão, eu que tinha tido um bom tempo, foi relegado para outro lugar, na lógica, mas mesmo assim foi o melhor português na rampa. Pronto, de maneira que isto prova efetivamente a força que era necessária para aguentar em termos de volante, uma vez que a direção não era assistida. Pois é, eu sei que antigamente fazer corridas, há bocado estava aqui o Nuno Augusto, estávamos a conversar e eu estava a dizer como é que é correr dentro do Ford Escort MK1 dele, que não tem ar-condicionado como os GTs têm agora.
Os GTs hoje em dia do Campeonato de Alta Velocidade têm ar-condicionado e os pilotos neste circuito de Vila Real já até estão melhor dentro do carro durante a corrida do que fora dela. É mais fresco dentro do carro do que estar cá fora a ver as corridas. Portanto, as condições mudaram muito, mas na verdade é que esse tempo dos Grupo B, as direções assistidas, era uma coisa ainda rara. Não, e acontecia até outra coisa, já que estamos a falar de temperaturas e de calor, etc. Não é? Às vezes acontecia que o motor aquecia, que não tinha refrigeração, portanto o carro não tinha ar-condicionado, logicamente. Mas, então o que é que a gente fazia? O aquecimento central, que era para ajudar a arrefecer o motor, portanto era um calor suplente, não é? Que nós tínhamos que levar com ele ali nos pés e no corpo, não é? Que era para efetivamente o carro não gripar e ver se aguentava até ao fim da prova. Ou seja, o calor do motor, em vez de sair para fora do carro, saía para o habitáculo. Exatamente. Mas que é verdade que era uma coisa que muitos pilotos faziam na altura, quando começavam a ter problemas de sobreaquecimento dos motores. Também o fez. Não com o M1, mas com outros carros. E não foi com o M1? Não. Foi com o Triumph na altura. Pois, eu estou a falar do M1, que foi um dos carros emblemáticos que o António Taveira utilizou, mas a sua carreira não começou com o M1. Não, começou com o Triumph da All Might Sprint, porque na altura era preciso fazer 2 anos de inicial, né? Enquanto que agora, quer dizer... Agora começas a correr de GT. E depois aprendes a pista e o carro, e as trajetórias, e as afinações. Tudo. E olha, e aprendes uma coisa, que é aprender a andar de carro de capacete, que nos primeiros tempos faz muita impressão. Capacete, luvas e tudo. De maneira que nós começávamos a correr há 2 anos e depois aqui íamos correr com os homens, não é? Com os veteranos, não andávamos a aprender. Ora bem, estamos com 20 minutos de corrida. O Luís Barros continua na frente, tem uma vantagem de 8 segundos para o João Novo, os dois Ford Sierra 500 a dominar a corrida. Entretanto, o Ribeiro de Lima no BMW M3 já vem na terceira posição, mas já vem a 3 segundos e meio do João Novo, portanto perdeu o contacto com o Ford Sierra do homem. Temos aqui uma repetição ali da luta eu não consigo ver o nome, portanto, mas penso que é a luta ali pelo 8º lugar. Eu estava a dizer que o Ribeiro de Lima vem na terceira posição e ele já perdeu o contacto com o homem do distrito de Aveiro, do Ford 500. Depois, na 4ª posição, o Joaquim Soares no BMW M3 E36, o carro laranja, e ele que está na 2ª posição do campeonato, à chegada aqui a Vila Real. Depois, Luís Liberal, o líder do campeonato, com o BMW M3. Eu não me canso de dizer, é o carro mais bonito que está em pista. Convém que o Liberal não se exceda e não encoste este M3 Art Car aos rails, que senão a vida corre bastante mal, porque é um carro que tem uma decoração fantástica. Ele está na 5ª posição, o líder do campeonato, está colado ao Joaquim Soares. Portanto, se calhar até podemos acompanhar aqui a luta pelo 4º lugar. O BMW E36 laranja e o M3 E30, que é uma obra de arte rolante. No 6º lugar vem o André Monteiro com o Citroën Saxo Cup. Gonçalo Novo no Peugeot 106 está no 7º lugar. Tiago Ribeiro é o 8º com o Honda Intra. O Mesquita, o Mestre, aliás, perdão, o Mestre é o 9º com outro Honda Intra. Daniel Moreira no BMW M3 E36. Fecha o top 10 desta corrida quando o Luís Barros passa mais uma vez pela linha de meta, completa a sua 5ª volta com 11 minutos e qualquer coisa de corrida. O Ford Sierra a publicar a sua melhor volta em 2:13.400. A segunda melhor volta pertence ao Ribeiro de Lima, com o BMW M3 número 77, que está na 3ª posição, mas fez 2:16.213. Exatamente, a terceira melhor volta é para deixa-me ver, não, a segunda melhor volta é para o João Novo com o Ford Sierra 2:14.920. Ribeiro de Lima faz a terceira melhor volta, 2:16.213. Eu estava aqui a falar nas voltas e estava a achar um bocado esquisito que o M3 tivesse uma volta melhor que o João Novo, porque de facto o Sierra 500 tem sido mais performante. Vemos aqui a luta pelo 4º lugar entre o Joaquim Soares e o Luís Liberal. Um BMW M3 E36 e um M3 E30, carros que são muitíssimo bem preparados, realmente aqui nós em Portugal estamos a ter alguns M3 muitíssimo bem preparados. O José Meireles é quem nos vai acompanhar na corrida dos Legends de amanhã, ele que por uma questão de lesão não pode correr com o M3 da Tommy Auto, ou Tom Eiffel, exatamente, assim aqui a Tommy Auto é uma outra coisa na Madeira, é outro
concessionário na Madeira, a Tom Eiffel, que também é um dos BMW M3 muito bem construídos, e amanhã teremos o gosto de conversar com o José Meireles, que irá ser ele a acompanhar-me na segunda corrida. Entretanto, ali o Luís Liberal ali a tentar por todos os lados mostrar-se nos espelhos retrovisores do Joaquim Soares, uma luta interessante aqui pelo quarto lugar, já que mais à frente as coisas estão assim bastante definidas. O Luís Barros tem 11,8 segundos de vantagem sobre o João Novo, este por sua vez tem 5,5 segundos de vantagem sobre o Ribeiro de Lima, e depois vem aqui estes dois BMWs de duas gerações diferentes a rodarem colados na luta pelo quarto lugar. Curiosamente é o primeiro e segundo do campeonato, líder do campeonato que vai atrás, o segundo do campeonato está a rodar à frente, Cida de Mateus. António Taveira correu com o Triumph Dolomite, mas o início de carreira foi com o Triumph. Quantos anos fez Triumph? Dois. E depois passou para o M1. Depois passei para o M1. E você dizia que os outros começam a correr agora logo de GT. Você correu 2 anos com o Triumph e de repente, bum, M1. Mas olha, foi dos momentos fantásticos da velocidade nacional, de facto, ver o seu carro. Você conseguiu ser superior ao Daniel Vidal? Os carros eram equivalentes ou não? Não, eram equivalentes. Era. Portanto, as lutas de vez em quando dividiam-se as vitórias e os melhores resultados. Vitórias e o resultado, no fim, contou quem somou mais pontos. Que foi o António Taveira. Esse foi o ano de 83. No ano a seguir, veio um senhor com Lancia Rally 037 chamado António Rodrigues, que além de ser um excelente piloto, sim, era um carro de outra geração. Exatamente. Tinha menos 150 cavalos que os BMW, certo, mas dominou o grupo B naquele ano, em 84. Não, quem dominou o grupo B foi o Mário Silva. Depois o Mário Silva também chegou a... Depois o Mário Silva comprou o carro que era do Daniel Vidal. Do Daniel Vidal. Portanto, em 84, que é o que estamos a falar, que o Rodrigues estava com o Lancia nessa altura. Portanto, quem dominou aqui a prova foi o... Aqui é Vila Real. Mas eu tenho a ideia que no campeonato foi o António Rodrigues. No campeonato? Sim, eu acho que não, foi o Mário Silva, não. 40 anos atrás, eu tinha 13 anos quando isso aconteceu. Eu seguia corridas. E mesmo assim já tem boa memória. Seguia corridas pelo Autosport e lembro-me de ver a questão, o Mário Silva com o BMW verde, os chocolates Imperial da Alegro, sim, que aliás foi um grande patrocinador do automobilismo português, que chegavam a ter 7 ou 8 carros a correr nos troféus e tudo. Curiosamente, um dos pilotos que corria era Luís Sena Vasconcelos, um dos Toyota Corolla GT Twin Cam, que fazia umas crónicas muito engraçadas para o Autosport, e que foi uma das pessoas que eu gostaria muito de ter tido aqui a comentar uma corrida, mas que infelizmente não foi possível. Depois, você fez aquela... ir buscar um BMW M1 já era uma loucura. Sim. Quando saiu o Mercedes 190e 2.3 16, que foi um carro que tinha motor feito pela Causa, foi a entrada da Mercedes, a reentrada da Mercedes na competição, você foi buscar um 190E desses, que era o 190E 2.3 16, só agora mais uma passagem de linha de meta feita pelo Luís Barros. Vamos aguardar 11 ou 12 segundos que passe o João Novo, passou agora, está a 12.996 de diferença. Depois o Ribeiro de Lima vem a 16.6, está a 3.6 do João Novo, está a aproximar-se do homem do Sierra Preto, número 12. Depois, mais atrás, vai aparecer a luta entre o Joaquim Soares e o Luís Liberal. Eles devem aparecer aqui daqui a um bocado. O Joaquim Soares a passar, o Luís Liberal agora já vem mais atrás. O Joaquim Soares a queimar a travagem na direita, que antecede a entrada para a esquerda da chicane. Portanto, classificação: Luís Barros, João Novo, Ribeiro de Lima, Joaquim Soares, Luís Liberal. Passa agora o André Monteiro no Citroën Sacos, passou agora, foi ele exatamente, está a 45 segundos do Luís Barros. Depois vem o Honda Integra Type R do Tiago Ribeiro, que vem na frente do Hugo Mestre. Ou seja, a luta pelo 4º lugar e a luta pelo 7º lugar já não são verdadeiramente reais. Já temos aqui 1,5 segundos, 2 segundos a separar estas duas lutas, e por isso os grandes momentos de animação que nós tínhamos. Há ali um carro parado ali na zona que eu não consigo identificar, eu só consigo olhar para um ecrã ou para o outro. Estava a olhar para a cronometragem, de repente apareceu ali uma imagem de um carro parado numa das zonas. Vamos a ver, aqui o Luís Liberal já está aparentemente a aproximar-se novamente do Joaquim Soares na subida da escola de Abambres, a subida que dá acesso à chicana na rotunda de Mateus. Estava a dizer, vamos tentar, que já só faltam 12 minutos para o fim da corrida, foi buscar foi buscar um Mercedes, que certamente pensava que era um carro ganhador no grupo N.
Só que entretanto apareceram os Renault 5 GT Turbo. Com aqueles faralhanços que já falaram. Exatamente, aqueles faralhanços, aquelas pressões de turbo subidas assim. Nunca me quiseram contar como é que eles subiam as pressões do turbo. O Mercedes tinha uma dificuldade que eram pesados, não é? Uma caixa muito longa. O Renault 5 GT Turbo pesava 800 tal quilos, mas tinha 115 cavalos, ou 115. O Mercedes tinha 170, mas eram 1200 e qualquer coisa de quilos, 1200 e tal quilos. Era. Portanto, os 40 cavalos, os 60 cavalos que ele tinha a mais não compensavam o peso. Nada, nem de forma alguma. E então com os turbos faralhados pior. Exatamente. Mas agora tu estava lá um bocado ele anda com publicidade do Sterner, não é? Sim. É esse que falou. Não, estava a falar deste aqui, que é uma pintura, isto é como se fosse um quadro, que é o Luís Liberal que está a passar neste momento. Aquele BMW que passa da Weissteiner, eu penso que o seu BMW M1 trazia a decoração do Weissteiner. E foi o príncipe Leopold von Bayern que correu com o carro, o príncipe de Liechtenstein. Exatamente. Estão aqui a dar indicação que vai entrar safety car em pista, está o safety car em pista, portanto aquele carro parado que eu vi ali ao bocado provavelmente vai ter que ser retirado. E 11 minutos e 21 para o final da corrida e safety car em pista, portanto agora vamos ter tempo para conversar. Leopold von Bayern, que era o príncipe de Liechtenstein, que era um habitué nas corridas de GTs, de turismos e também do DRM, do Campeonato Grupo 5 alemão, que foi o antecessor do DTM. Sim. E ele chegou a correr, eu lembro que ele chegou a correr o M1 com a publicidade da Weissteiner, que é a marca de cervejas. Aliás, o último piloto que correu com o meu carro foi exatamente ele. E daí a decoração dourada que o carro tinha, que era a decoração que na altura aquela marca alemã de cervejas usava. E a riscas vermelha e preta, conforme era Tal original. A única coisa que a Schnitzer tirou foi a publicidade da cerveja, não é? Da Sterner tirou fora. De resto, manteve as mesmas cores e exatamente tudo igual. Até porque na altura não era tão fácil decorar um carro como é hoje em dia. Na altura tinha que ser muita pintura, muito trabalho. Muito. Tinha que se contratar um artista para pintar o carro. As letras colavam-se ou pintavam-se na altura? Eram coladas. Coladas, já havia o papel autocolante, mas tinha que ser cortado se calhar à mão. Não havia máquina. Atenção, eu ainda cheguei a cortar no final dos anos 80 letras para colar em automóveis de rallies, nos amigos que corriam, nos iniciados. Depois veio o Mercedes. Foi preparado no Snowbeck em França. O Snowbeck foi o primeiro preparador a pegar nos Mercedes para pô-los a correr tanto em rallies como em pista, e chegaram a participar no campeonato de superprodução francês com os 190E e chegaram a ser depois a fazer o DTM, o Dennis Snowbeck com o Mercedes, com o apoio da Mercedes também, quando a marca alemã quis começar vai ali um carro, um Renault Clio com o vidro da porta de fora, o vidro saltou fora, vai assim meio de fora. Eu acho que isto era razão para ir às boxes, mas pronto, quem sou eu para questionar isso? Mas é de facto uma coisa assim um bocadinho esquisita ver um Renault Clio, o vidro, não sei se foi o vidro que afundou a parte da frente dentro da porta e depois a parte de trás ficou assim, mas o carro vai com o vidro de fora, o vidro está sobressaído da carroceria. É uma coisa que o nosso realizador pode tentar ver. O carro deve estar a subir agora em direção à rotunda do box, que é a primeira rotunda depois desta sucessão de curvas a subir. Há ali um Renault Clio que vai com um vidro por fora. Pedi aqui ao nosso realizador a ver se consegue encontrar esse carro, porque era curioso de ver essa imagem. Mas estávamos a dizer no Mercedes, preparação Snowbeck, mas não deu para os Renault 5 GT Turbo. E depois nem para o Ford Score RS Tour, que apareceu o Ferreira da Silva no ano a seguir, 86. Sim. Foi campeão? Eu acho que sim. Foi o carro da Ponto Verde. Acho que sim. Eu lembro muitas coisas destes tempos. Foi quando eu comecei a seguir automóveis. E se me perguntar quem é que ganhou a corrida há 3 ou 4 anos, não sei. Mas nesses tempos foi fantástico seguir. Foi na altura em que também vieram os Volvo 240 Turbo para o Campeonato de Velocidade Grupo A, correu para o Rodrigues e para o Artur Mendes, corria o Manuel Fernandes, o saudoso Manuel com os 635 CSI. Estamos a ver aqui exatamente aqui este Renault Clio leva este vidro vai assim de fora. É nestas condições que ele está a correr, não sei de facto o que é, se o piloto agora vai à boxe ou não. Ele já teve a oportunidade de ir à boxe, parece-me. Não, é que se aquilo salta, quem vier atrás. Pois, não é só quem vier atrás, aquilo pode saltar para cima do público, também, se ele for em alta velocidade e o vidro sair, o efeito aerodinâmico. Portanto, já retomamos a corrida com o Luís Barros na frente, Ribeiro de Lima na segunda posição, João Novo terceiro, Joaquim Soares quarto, Luís Liberal quinto e André Monteiro no saxo na sexta posição, o pequenino saxo
ali a meter-se entre. E eu penso que o homem do Clio vai agora à boxe, porque ele acabou por. Penso que os outros carros o passaram. Ele de facto é um sem dúvida alguma. Essa época de Mercedes, você teve uma desilusão porque pensava, eu vou ganhar corridas Grupo N, que era um carro completamente sério. Era, exatamente. O volante era um volante Mercedes grande. Era um Grupo N, não é? Na altura o Grupo N era verdadeiramente Grupo N, mas tinha que ser tudo sério. Não se podia mexer naquilo, não é? Diga uma coisa, conduzir um carro de competição com um volante daquele tamanho, que era o dos Mercedes. Olha, mas por exemplo, tive um problema já nessa altura, porque como é que se chama? Quando tinha o M1 e mesmo na altura do Triumph, os travões não eram, como é que se chama? Servofreio assistidos, ou seja, eram duros. Exatamente. Na altura do Mercedes, a única forma que eu tinha para correr, porque estavam. Chegou aqui o homem, o Figueiredo, que é o grande responsável por nós termos comunicações, por termos cronometragem e por termos televisão, que é o homem que espalhou quilómetros de fibra óptica e fez dezenas de ligações. Durante quanto tempo, Figueiredo? Umas semaninhas. Este circuito está rodeado de fibra óptica que é colocada para que seja possível, estamos aqui a ver imagens, para que seja possível haver cronometragem com pontos intermédios, para que seja possível haver câmaras de segurança. Portanto, aqui uma homenagem ao trabalho do Figueiredo e da equipa dele, que andaram aqui incansavelmente a assegurar as melhores condições possíveis para que tudo funcionasse e que tem funcionado de forma perfeita e, acima de tudo, para resolver aqueles problemas de última hora. Nós, na quinta-feira à noite, quando eu cheguei aqui, houve aqui um pequeno briefing, porque era preciso colocar mais uma câmara ali na subida da bomba de gasolina depois da rotunda do Boca, antes da Escola da Rambres, porque havia ali um ponto morto que as câmaras não apanhavam. À saída da curva, até a meio da reta a subir, a câmara que está ao fundo na seguinte não conseguia ver os carros de que saía, e era preciso. E então o Figueiredo, nós precisamos de mais uma câmara, nós temos a câmara, precisamos é das ligações agora, de arranjar uma caixa, de arranjar fibra óptica e tudo, portanto, e a câmara está a funcionar. Olha, um dos Renault Spider deu ali um toque na descida onde? Na M. Coutinho? Deixa-me ver. É engraçado. Eu ia jurar que... Penso que é repetição agora. Será que isto é a repetição? Pronto, seja o que for. Está aqui a homenagem feita ao Figueiredo, que é um dos muitos elementos que trabalham aqui neste circuito de Vila Real, que as pessoas nem sonham isto, o trabalho que isto dá e os tempos que se trabalha, as chatices que se têm, os problemas de última hora que surgem, que é preciso isto, é preciso aquilo, os comissários de pista de vez em quando têm que resolver situações. António Tabeira, bom é para quem vai dentro do carro, quem está cá fora. Eu também tenho essa experiência. Também tenho essa experiência. Está cá fora. Está cá fora, por isso. Mas estava a falar da questão estava a falar da questão dos travões de servofreio. O BMW não tinha. O Triumph também não. O Triumph também não. O Mercedes já tinha, mas tinha que desligar a ficha do servofreio, porque aquilo bloqueava. Ele tinha ABS na altura do carro já. O ABS. Funcionava, não funcionava? Estava a começar ainda. Ou seja, havia ABS, mas ele nem sempre funcionava em condições. Muitas vezes bloqueava rodas e era difícil para o piloto para si ter a sensibilidade de perceber onde é que podia travar, até onde é que podia ir. Bloqueava as rodas ficavam, nós chamávamos de ficavam quadradas, não é? Porque com a fricção no alcatrão aquilo ficava plano e pronto, e a corrida embora, não é? Ora bem, e por falar em corrida, que se ia embora, esta está quase a ir-se embora, faltam 3 minutos e 44 segundos. Portanto, vamos ter mais 2 voltas, esta volta e depois a próxima volta. Eles estão a fazer tempos em 2:12, portanto, com um 3:32 vai dar 2 voltas. O Luís Barros está na frente, tem 3,6 segundos de vantagem sobre o João Novo. São os homens dos 2 Sierras 500. Ali a luta entre o Luís Liberal e o Joaquim Soares, essa continua. O Ribeiro Lima vem na terceira posição, vem a 6,1 da liderança e a 2,5 do João Novo. Depois, no quarto lugar, o Joaquim Soares com o BMW M3 E36 a lutar e a defender-se do Luís Liberal no BMW M3 E30. É a luta pela quarta posição. Depois, no sexto lugar, ainda vem o André Monteiro no Citroën Saxo Cup, Tiago Ribeiro anda em Toyota PRL 7, Daniel Moreira no BMW M3 E36 é o oitavo, Pedro Lisboa no Peugeot 306 GTI é o nono e Carlos Dias no BMW M3 E30
é o 10º classificado. António, depois do Mercedes, que foi uma experiência um bocadinho mal sucedida, abaixo das suas expectativas no Grupo N, o Grupo N evoluiu e assim em 85 foi toda a gente correr comprar Renault 5 GT Turbo, que diga-se a bom da verdade, custavam 1/3 ou 1/4 do que custou o seu Mercedes. Na altura o Mercedes ia custar para aí 10 mil contos. Já não faço ideia. E os GT Turbos custavam 2 mil contos, mas olha, Já não faço ideia. do que eu me lembro, Em contos, 10 mil euros. Agora com a história do euro já nem... Eu lembro, por exemplo, quando o Sierra Cosworth foi colocado à venda cá em Portugal, em 87, o carro custava 5.500 contos na venda ao público. Você foi buscar um Sierra Cosworth, desses, RS Cosworth em 87, portanto, no Grupo N passou a ser tudo com Sierras Cosworth. Preparação do carro Era um troféu. Foi feito em Southampton, que era um preparador de turbos para a Ford na altura, lá em Inglaterra. Era Aliás, engenheiro. eu da pessoa na altura havia um monte de preparadores que trabalhavam para a Ford. Esse era um deles. O Terry Oil, o David Mountain. Ele preparava essencialmente os turbos para a Ford. E preparava só a parte dos turbos, ok? Só Para a Ford que estava sediada em Boreham. Exatamente. De maneira que foi, na altura, portanto, o carro foi preparado lá em Southampton, tanto Inglaterra, na lógica. Ainda estive lá, ainda andamos a experimentar o carro lá no autódromo. Temos aqui um acidente aqui na chicane da reta da meta. Estamos agora a ver ali 2 Citroën Saxo que acabaram por ficar. Penso que será o Artur Monteiro e o Márcio Teixeira, penso eu que era o 10º. Rodavam juntos ali na travagem, um dá um toque na traseira do outro. Eu penso que o empurrou ligeiramente, ele perdeu a trajetória e acabou por bater ali nos pneus. Entretanto, o Luís Liberal já ultrapassou o Joaquim Soares. Esta última volta, o Luís Liberal ultrapassou o Joaquim Soares e o Ribeiro de Lima está a pressionar o João Novo. Ribeiro de Lima ultrapassa o João Novo com problemas no Ford Sierra 500. Portanto, agora aqui uma diferença, uma alteração de última hora. Estamos na última volta. João Barros é o primeiro classificado. Ribeiro de Lima está na segunda posição. O João Novo está com problemas no Ford Sierra 500. O próximo a ultrapassá-lo, se é que já não fez, é o Luís Liberal, que conseguiu ultrapassar o Joaquim Soares na luta pela 4ª posição. Portanto, estamos a seguir agora o provável vencedor, o líder, que é o Luís Barros, que já venceu aqui as 2 corridas em 23 e em 24 e vai somar para vencer a primeira corrida de 25 e amanhã vai tentar a segunda corrida de 25. E eu pedi para ver aqui como é que as coisas estão. O Luís Liberal, que vem atrás deste Sierra. Portanto, neste momento é aqui o segundo classificado, que é o Ribeiro de Lima. Subiu ao segundo lugar. Não sei se o Luís Liberal não subiu ao 3º lugar já. O João Novo rodava devagar com problemas no Ford Sierra, aparentemente com problemas no Ford Sierra RS 500, que a contagem do tempo já terminou, o relógio dos 30 minutos já passou e agora vamos aguardar que chegue aqui o Luís Barros. O piloto está ali a efetuar a parte final, a travagem atrás de um concorrente na rotunda da Araucária. Agora é esta Avenida Europa que vai dar acesso à rotunda da IM Coutinho e vem o Luís Barros, o líder da corrida nos últimos metros. Aqui a Avenida da Europa, travagem, direita, esquerda e novamente direita rumo à reta da meta. Bandeira de xadrez para o famalicense Luís Barros, da equipa Lobo Motorsport, que vence esta primeira corrida dos Legends. Vamos a ver quem é o segundo classificado. A partida vai ser o Ribeiro de Lima. A minha curiosidade é se o Luís Liberal chegou a ultrapassar o João Novo. Aí bem, Ribeiro de Lima. Sim, Ribeiro de Lima a 12,7 segundos. Terceiro lugar, quem vai ser o terceiro? Vamos a ver quem será o terceiro. E o terceiro lugar é o Luís Liberal, porque o João Novo já está aqui parado. Portanto, o homem do Ford Sierra 500 acabou por parar na corrida. Luís Liberal com o belíssimo BMW M3, o Art Car português. Depois, quarto lugar, Joaquim Soares, BMW M3 E36. Luta que durou várias voltas entre estes 2 pilotos. Curiosamente, decidiu-se na última e de forma expressiva. Não sei se o Joaquim Soares teve algum problema no M3 E36, porque ele perdeu. Inclusive, ele nesta última volta ficou 4,4. Deve ter tido algum problema. Ele fez uma volta em 2,25 a última e o Luís Liberal também fez em 2,25, mas pronto. Ora bem, daqui a bocado eu vou dizer a classificação. Ali o João Novo avançou mais um bocado, depois parou, está ali parado o carro. Portanto, problemas para o Ford Sierra 500 de João Novo levá-lo a desistir, e aqui o carro do vencedor, o Luís Barros. Na altura em que você comprou o Sierra, houve uma corrida ao armamento.
os portugueses descobriram que havia preparadores em Inglaterra, que já sabiam mexer em eletrónicas, e a partir daí a coisa disparou, foi uma loucura total. Portanto, ganhava corridas quem tivesse mais dinheiro para comprar a melhor eletrónica. Exatamente. Porque estamos a falar de diferenças de 50, 70 cavalos entre carros iguais do grupo N. Sim. De maneira que são das coisas que acontecem, o mercado proporciona, a pessoa tem dinheiro e aproveita, não é? Pronto, Portanto, o grande investimento que era comprar um Sierra Causa do mesmo grupo N na altura era só o início, porque depois começava-se a ter que pagar umas centenas de contos para alugar uma eletrónica. Era um milheiro, depois era um milheiro que era preciso pôr lá umas moedinhas para aquilo andar. Os ingleses vinham cá, traziam os chipzinhos, que eram umas memórias que se montavam nos carros. O meu preparador trazia os chipzinhos e trazia os turbos também. Também. E você deixava o cheque de quanto? Em cada corrida? Isso era em conto, já não sei. Era um balúrdio. Ou seja, de repente em Portugal o campeonato Grupo R começou a ser quase tão caro como era o campeonato Grupo A com os carros preparados em Grupo A. Era um bocado parecido porque o milheiro ia andando, era preciso meter lá umas moedas grandes, não é? Para a coisa funcionar, senão depois era uma vergonha, não é? A gente ficava cá para trás, não tinha condições para andar. Ok, António Taveira, foi um gosto tê-lo aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Nós deixe-me só ver aqui uma coisa, porque eu estou a falar consigo e estão para aqui as notificações a cair, que nós hoje em dia temos que ser multifuncionais, multitarefa, multitasking, até porque há aqui trabalho que nós temos de fazer e de termos de coordenar. Deixa-me cá ver se alguém me deixa... Ok. Portanto, eu penso que vou passar para a Iva Soares, não sei se é assim. António Taveira, muito obrigado pela sua presença, foi um gosto ter aqui, contar esta história, recordar estes tempos. Recordo que Luís Barros venceu, Ribeiro de Lima é o segundo, Luís Liberal o terceiro, o líder do campeonato faz terceiro lugar, Joaquim Soares o segundo do campeonato faz quarto, André Monteiro quinto, Tiago Ribeiro sexto, Daniel Moreira sétimo, Pedro Lisboa oitavo, Carlos Dias nono, Pedro Bartolomeu décimo, Fábio Mota décimo primeiro, João Novo décimo segundo, ou seja, o João Novo desistiu na última volta, ficou no 12º lugar a uma volta do vencedor, 13º José Almeida, 14º Raul Silva e 15º o Hugo Mestre. Bom, eu não sei agora se devo passar a emissão para a Iva Soares. Vou passar a emissão então para a Iva Soares. Ela está junto do Manuel Fernandes, que está no TCR, que está para preparar-se para o segundo treino livre do como FIA TCR World Tour. Iva Soares. Olá Zé, estamos de volta aqui agora no paddock para falar com o Manuel Fernandes Júnior. Ele é um vilarrealense de gema. Ele estava-me a dizer que já faz, esta é a 11ª vez que faz o circuito. Eu acho que foi quando ele desde nasceu. Nasceste aqui e literalmente vieste para a pista, foi isso, Manuel? Foi mais ou menos isso. Não, mas sem dúvida que é um privilégio de estar aqui na 11ª vez e aproveito que já estou a falar para o circuito todo para agradecer o apoio que me têm dado. Também aproveito para justificar este resultado na primeira sessão. Fizemos aqui umas alterações, arriscámos, não tínhamos testado ainda isto e o carro, de certa forma, não está ainda em condições. Estamos a voltar ao setup de origem, estamos 3 segundos mais lentos, mas tenho a certeza que os vamos recuperar. Entretanto, também bati. Perdemos bastante tempo aqui na box a recuperar também o carro, mas quero agradecer imenso o vosso apoio. Continuem a dar, que eu tenho a certeza que vamos ter um resultado mágico. Manuel, este convite também foi especial para ti, é a primeira participação no Campeonato do Mundo, é muita responsabilidade, mas em casa é um bocadinho mais reconfortante, tens a família, tens os amigos, responsabilidade e conforto também. Sim. Representar a cidade para mim e o país, como é óbvio, é algo fantástico e sentir o apoio das pessoas também vem sempre aquele nervosismo porque queremos tentar o melhor possível, mas é feito tal como eu disse, continuem a apoiar e eu tenho a certeza que juntos vamos conseguir um grande resultado para a Vila Real. Muito obrigada, Manuel. Boa sorte para este fim de semana. Este vilarrealense que teve este convite especial para o Campeonato do Mundo e que vai naturalmente fazer e dar o seu melhor aqui em pista. Já mostrou que há algumas dificuldades, mas certamente vai recuperar este fim de semana.
Ok, Ivan Soares com o Manuel Fernandes Júnior, ele que está a correr, está a participar na corrida do TCR World Tour, ele que corre com um Cupra Leon. Vemos aqui os resultados desta corrida do Legends. António Taveira, você ainda está aqui, ficou aqui a ouvir a entrevista do seu conterrâneo. É um gosto ver esta juventude aqui a representar a Vila. A gente fala nas corridas da Vila, curiosamente a cidade comemora 100 anos, a elevação da cidade, mas é um gosto estar a ver esta malta jovem que continua entusiasmada e é uma das razões de continuar a ver corridas. Eu sou amigo da família do Manel, do avô, do pai, enfim, toda essa gente. E lembro-me do Manel ainda andar a correr de karting, que eu na terceira idade andava de karting e o Manel... Você andava de karting e o Manel andava lá a dar as primeiras voltas. E o Manel andava a dar as primeiras voltas, portanto o Manel é um rapaz, enfim, bom rapaz, tem jeito, sabe conduzir e pronto, depende agora dos apoios que ele tiver, pode chegar mais longe ou menos perto, depois depende, enfim, da parte financeira. No fundo. Pois, isso é a parte mais importante. Depois a segunda parte que é importante, ele está a correr com um carro de uma equipa, num campeonato em que ele não está a disputar, portanto o carro dele não tem muito a ver provavelmente com os carros que andam lá na frente, é um carro versão cliente. A versão cliente é para alugar. Para alugar, está tudo dito. Falta aqueles pormenores. Falta aqueles pormenores e falta também a experiência de conhecimento do carro, do TCR, porque estes pilotos estão todos aqui fartos de estarem a fazer corridas. Não, essa parte é muito importante, porque não é só chegar a ver e vencer, não é? Quer dizer, uma coisa... Há muito trabalho a fazer. Há muito trabalho, a gente tem que conhecer o carro, tem que ter ritmo de corrida, não é? Quer dizer, há uma data de situações, não é? Quer dizer, não é ter um carro bom, chegar aqui e ganha. Não ganha. Não ganha porque tem que ter ritmo de corrida, não conhece o carro, contam ali as décimas de segundo, não são segundos, por isso, efetivamente, há muita coisa em jogo. Ok, António Taveira. Agora sim, muito obrigado por ter estado aqui, foi um gosto tê-lo aqui ao meu lado pelo segundo ano, você está a ensaiar melhor para o ano, será ainda melhor. Tenha um bom fim de semana, divirta-se com as corridas. Eu que agradeço e que tudo corra para o melhor, está bem? Muito obrigado. Obrigado. António Taveira, um dos muitos pilotos de Vila Real, mas um piloto que tem palmarés, um grande palmarés, chegou a ser campeão nacional do Grupo B e trouxe alguns carros fantásticos. Falámos aqui do BMW M1, do Mercedes com que ele correu o 190 no Campeonato da Alta Velocidade. Foi aqui o meu colega de comentários, a quem eu agradeço. E agora, se calhar, fazemos aqui uma pequena pausa. Daqui a um bocado vamos ter, para começar às 11h10, o treino do Campeonato de Portugal de velocidade, uma pausa de 2 minutinhos. Eu não sei, Gaspar, se eles vão arrancar já com o treino ou não. Não, ainda estão a retirar carros da pista. Um intervalo de 5 minutinhos na transmissão. Voltamos daqui um bocado para os treinos qualificativos do Campeonato de Portugal de velocidade. Já está aqui o Jorge Girão, que vai ser o meu colega nos comentários. Por isso, até já, tempo de tomar um cafezinho ou beber uma água.